Lucas 6:12. Vamos ler. Naqueles dias retirou-se, e o sujeito aqui da frase é Jesus, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, lugar mais plano, ele estava no monte, desceu ali para um lugar mais plano, numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Como vocês sabem, nós aqui na igreja, nós tentamos pregar de maneira expositiva, o que significa tentar expor o que está no texto. De maneira que o que está no texto é o que vai ser pregado. O que está no texto é o que vai ser o centro do que nós vamos pregar, e não aquilo que está na minha cabeça. E aqui, obviamente, eu li do versículo 12 ao 19, e há uma conexão aqui desses assuntos. Primeiro o texto diz que Jesus ora, depois Jesus escolhe os 12 apóstolos, e por fim, o texto diz que uma multidão de pessoas doentes, angustiadas e atormentadas se aproximaram dele. O que nós temos em comum aqui, nessa história, nesses 3 elementos? Jesus orando, aqueles 12 apóstolos que ele escolheu, e aquela multidão de pessoas aflita. O que nós temos em comum? A fraqueza humana. A fraqueza humana. Jesus, enquanto homem, estava limitado em algumas coisas. E por isso, então, ele orou. A oração é um elemento que manifesta o quão frágil nós somos. Nós oramos porque somos frágeis. Ímpios não oram. Ímpios confiam em si mesmos. Eles não precisam orar. É estilo Muricy Ramalho. Aqui é trabalho. É apenas isso. A vida deles é resumida apenas na força do braço deles. Nós, entretanto, sabemos que se trabalharmos de 6 da manhã a 6 da tarde, mas Deus não enviar a chuva, a nossa colheita vai ser um fracasso. Nós sabemos que somos limitados. Por mais bem preparados que estejamos, nós precisamos de Deus. Por isso oramos. Em segundo, nós vemos mais uma vez aqui o elemento de fraqueza por meio desses 12 apóstolos. Esses 12 homens erraram muito. Muito. Todos eles negaram Jesus Cristo. E dentre um deles, traiu Jesus vendendo em troca de um punhadinho de dinheiro. Homens falhos. Falhos, seres humanos falhos, que depois de apóstolos, cometeram inúmeros erros. E por fim, nós temos uma multidão de pessoas que se encontravam completamente aflitas e angustiadas. Mas ao mesmo tempo, o texto diz que de Jesus saía poder. Você consegue notar aqui o paralelo, a comparação? Um Deus poderoso, que simplesmente ao tocar nele, as pessoas eram curadas, e homens frágeis, limitados, angustiados. Eu fui criado neste mundo humanista. Humanista, tendo como uma das grandes influências o iluminismo. Uma praga que colocou o homem no centro. E por conta dessa praga chamada iluminismo, hoje os homens dizem, quem faz a minha sorte sou eu. Eu não acredito em sorte, eu faço a minha sorte. Os homens se consideram semideuses. Os homens se consideram poderosos. Eles acham que têm o destino de suas mãos, o destino de sua vida em suas mãos, mas não possuem. E eu fui criado assim. Eu fui criado pensando que eu tinha que achar, que acreditar, que pensar que eu era forte, que eu era o melhor. Principalmente envolvido no esporte, no futebol, eu tinha que pensar isso, eu sou o cara, senão eu não ganho nada, senão eu não venço.
E assim nós fomos criados. Achando que somos poderosos, que podemos alguma coisa. Que em nós mesmos somos especiais. Mas esse texto e inúmeros outros textos da Escritura, o tempo inteiro, está tentando nos lembrar de que nós somos frágeis. Frágeis. E por que isso é tão importante? Porque perceber a nossa fragilidade é tão importante. Quanto mais forte você se considera, quanto mais forte em si mesmo você se considera, mais distante de Deus você estará. Quanto mais forte em si mesmo você se considera, mais distante de Deus você estará. Pode notar, quando você veio para a igreja, via de regra, você veio porque você estava fraco. Porque o casamento estava indo para o buraco, porque o emprego, você perdeu o emprego, porque você tinha alguma crise. No momento de fraqueza que você viu, eu não sei mais o que eu faço. E aí então você o buscou. E nos evangelhos é a mesma coisa. As pessoas que o buscavam eram pessoas atormentadas. O que a Bíblia diz é que todos nós somos frágeis. A diferença é que alguns ainda não notaram isso. Alguns ainda não perceberam o quão frágeis são. Nós não temos controle de coisa alguma. De coisa alguma. A Bíblia diz que nós, por mais saudáveis que possamos ser, por mais que tenhamos uma alimentação saudável, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. 45 centímetros. No nosso linguajar seria, você não pode acrescentar um dia na sua existência. O dia que Deus decretar a sua morte, será. Vocês não têm controle de coisa alguma, vocês são como uma nuvem que de manhã existe e daqui a pouco é dissipada pelo vento. O salmista pergunta, que é o homem? Nada. Insignificante, pequeno, limitado. Mas nos esquecemos disso o tempo todo. Que somos frágeis. Paulo recebe um espinho na carne e pede, Deus, tira-o de mim. E Deus lhe diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O tamanho da noção que você possui da sua fragilidade é também o tamanho da noção que você vai ter acerca de Cristo e do poder de Cristo. Esses homens aqui desfrutaram do poder, porque eles se viam como fracos. Eles desfrutaram do poder de Deus, porque perceberam que eram fracos. Então, primeiro princípio, a vida de oração. O texto diz que Jesus orou, porque como homem, ele precisava. Diz o texto que ele orou, passou a noite toda orando, e logo em seguida, quando amanheceu, ele escolheu os 12 apóstolos. Com certeza, isso aqui está colocado nessa sequência de propósito. Por que Lucas descreve isso? Jesus orando e logo em seguida, escolhendo os 12 apóstolos. Essa aqui foi uma das decisões mais importantes da vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca saiu de Israel e suas intermediações. Nunca. Quem levou a mensagem de salvação de Jesus para todo o mundo foram esses 12 homens. Portanto, se esses homens fracassassem, toda a obra de Jesus seria um fracasso. Então, antes de tomar uma das decisões mais importantes da vida, Jesus faz o quê? Ele ora. Ele ora. Ora. No Salmo 25, versículo 12, está escrito: aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho em que ele deve escolher. Queridos, nós não sabemos de coisa alguma. Nós não sabemos de coisa alguma. Pensamos que temos noção de alguma coisa, mas não temos. Não temos. O mundo é extremamente complexo e muda a toda hora. Um exemplo. Você um dia decide investir num jornal para vender anúncio de venda de carro, de qualquer coisa. Aí você investe lá, vende o carro ou uma casa e começa a produzir esse jornal. Aí lá o anúncio você cobra R$5 que seja, e o cara pode escrever ali tipo Twitter, alguns 100 e poucos caracteres ali. E ele escreve lá por R$5. Sem foto, sem nada. E aí você começa a ganhar dinheiro.
Mas aí vem uma tal de uma praga chamada OLX. Que o negócio é de graça, o seu imóvel ou carro ainda vai ser divulgado no Brasil inteiro, e ainda pode colocar foto ainda. Pronto, acabou com você. Não é? Acabou. Uma vez meu pai comprou um terreno em Ubatuba, perto assim da praia, da costa, e ele foi às autoridades da época perguntar, olha, ali pode construir e tal. Aí as autoridades disseram, pode, com certeza, ali é liberado e tal. Meu pai foi lá e pagou uma fortuna no terreno. Aí, depois de um tempo, quando eu acho próximo de construir, chegou a Marinha. Falei, não, aqui não pode construir, não. Aqui não pode construir. Aí todo aquele dinheiro foi para o ralo. Por mais que tivéssemos tentado fazer tudo aquilo que estava ao nosso alcance para saber se aquilo era um bom negócio, acabou. Foi para o beleléu. Nós não temos controle, por mais bem preparado que você seja. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso nós vemos aí empresas fantásticas, que dominam setores, falindo. Nós não temos controle de coisa alguma, não sabemos de coisa alguma. Não temos noção de nada. Mas nos consideramos tão inteligentes. Uma vez um rapazinho casou com a moça. E a moça joia, virgem. O primeiro beijo deles foi no altar. Olha que coisa linda. Hã? Você já viu aquele negócio que desentope pia? Faz assim, ó. Meu amigo, a hora que eles deram o primeiro beijo ali, ficou daquele jeito assim, ó. Eu falei, calma. Termina lá, irmão, depois. Segura aí. Tudo bonitinho. Passou um tempo, a mulher ficou louca. Ficou doida. Foi embora. Doida da cabeça. A gente tem controle das coisas. A gente sabe mesmo das coisas. A gente tem noção mesmo. Não temos noção de coisa alguma. Por isso, aqueles que percebem isso, oram. Pastor, você está querendo dizer que se nós orarmos, tudo vai dar certo sempre? É isso então? Não, de maneira alguma, não é isso. Mas veja, na própria aqui, Jesus ora pelos 12 e escolhe quem? Judas. O homem que o traiu. Mas se nós estamos caminhando com Deus, não há fracasso na vida de um cristão. E isso aqui não é teologia da prosperidade. Mas não há fracasso. Porque até o Judas, diz a Bíblia, ele foi usado por um objetivo, com um propósito. Por meio da traição de Judas, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Ou seja, Deus reverteu aquele mal em bem. Toda a maldade de Judas, Deus reverteu para o bem. Porque a Escritura diz que na vida de um cristão verdadeiro, temente a Deus, crente no Senhor, não existe fracasso. É Paulo quem diz isso em Romanos 8. Ele quem diz isso. Nós podemos passar necessidade, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, passamos frio, fome, sede, nudez. Então está vendo? Ele não está dizendo que nós não podemos passar por isso. Mas veja o que ele diz. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. E aí está a diferença da teologia da prosperidade para o que nós estamos pregando aqui. Na teologia da prosperidade, você é vencedor apenas se tiver dinheiro, o casamento estiver legal, e você for um sucesso aos olhos do mundo. Na teologia paulina, na teologia de Paulo, ele diz, em todas essas coisas, no meio delas, mesmo sendo aparentemente fracassado aos olhos do mundo, em Cristo Jesus, nós nunca somos derrotados. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Você crê? Amém? É isso. A oração é uma das provas de que nós cremos em Deus, confiamos nele e sabemos que somos fracos. Arrogantes não oram pela lavoura. Arrogantes apenas se levantam 5 horas da manhã e trabalham até às 6. Preguiçosos não trabalham. Não, eles pensam que a coisa vai brotar sozinho. Crentes trabalham duro. E oram mais duro ainda. Por quê?
Porque eles sabem que se eles trabalharem das 5 da manhã às 6 da tarde e fizerem tudo de maneira correta, ordenada e bem planejada, se não chover, não haverá colheita. Eles não podem fazer chover. Não podem, ninguém pode. Por isso, crente, ora. Orai sem cessar, diz a Escritura. A Bíblia diz que em muitos momentos Jesus não tinha tempo nem mesmo para comer. Mas ele tinha para orar. Sabe o que me deixa indignado às vezes no domingo, vindo aqui para a igreja? O carinha ali correndo com o whey protein dele do lado. Eu fico louco. Porque hoje os homens estão mais preocupados em ter um corpinho sarado do que fortalecer o seu corpo espiritual, o seu espírito. E no domingo eles estão fazendo inúmeras coisas, mas eles não possuem tempo para buscar o Senhor. E não sem razão a vida deles é patética. Segundo, os apóstolos. Os apóstolos. Primeiro, em se tratando desses apóstolos, o que eu tenho para dizer é que não existe mais apóstolo hoje. E eu estou pregando isso porque acredito, e é o que o texto está me pedindo que eu pregue. Afinal, chegamos aqui nesse elemento dos 12 apóstolos. E não existe mais apóstolo, e calma aí, você vai entender que é fundamental isso para você hoje. Ah, pastor, eu não estou muito preocupado com isso, não. Estou preocupado em pagar a conta lá. Não, se preocupe com isso sim. Você vai ver que isso é fundamental para você hoje. Não existe mais apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. É isso. Ou seja, os apóstolos que morreram. Os apóstolos que estão vivos são todos falsos. Falsos. Tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. Completamente falsos. Por quê? A primeira ideia, a primeira qualificação para alguém ser apóstolo é isso aqui, que nós estamos lendo aqui. Jesus o comissionar para ser apóstolo. Essa é a primeira qualificação. Você se lembra quando Judas trai, Judas se mata, e lá em Atos, a Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos precisavam preencher aquela vaga. Qual foi a característica que eles exigiram para escolher alguém como apóstolo? Ele diz assim: é necessário que, daqueles que conosco andaram desde o princípio, e foram testemunhas de todas as coisas, seja escolhido. Essa era a qualificação. Por isso Paulo, que é veja o que Paulo diz como apóstolo. Eu sou um apóstolo como que nascido fora de tempo. Por que ele diz isso? Como que nascido fora de tempo? Porque ele é uma exceção à regra. A regra é, o tempo correto para ser apóstolo era lá, tendo sido eleito diretamente por Jesus Cristo. Ou, naquele caso ali, haviam sido comissionado o Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, como exceção, porque Judas havia traído Jesus. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz assim: não sou apóstolo? Não vi Jesus? Porque veja, Paulo, ele viu Jesus Cristo, Jesus se manifestou a ele e o designou e o enviou. Esse é o sentido da palavra apóstolo. Apóstolo é enviado. Ele foi eleito por Deus. E tudo aquilo que ele fez comprovava isso. Tanto que Pedro testificou acerca do ministério de Paulo, dizendo: nos escritos de Paulo há coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis deturpam, assim como deturpam as demais escrituras. Eles deturpam as demais escrituras, ou seja, para Pedro, o que Paulo falava era escritura. Era inspirado por Deus. Então, em Atos capítulo 14, versículo 23, leia comigo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Os apóstolos, eles não ungiam apóstolos. Eles ungiam presbítero. A palavra presbítero significa supervisor, que é o que eu sou aqui, e também há outros presbíteros em nossa igreja. Eles não ungiam apóstolos. Eles ungiam presbíteros. Em toda a história da igreja, inúmeros homens de Deus, heróis da fé, pessoas que morreram por Jesus Cristo, pessoas que traduziram a Bíblia em vários idiomas, pessoas que abandonaram tudo para pregar o evangelho em outro país. Nenhum desses homens que mudaram a história do mundo tiveram coragem de chamar a si mesmos de apóstolos. Lutero não chamou a si mesmo de apóstolo. Calvino, John Huss, John Wycliffe, George Whitefield
Nenhum desses homens tiveram a coragem. Mas o Zé Ruela, ali da esquina, que por conta disso, de seu nominho de apóstolo, está ganhando dinheiro para arrebentar, o nome de Jesus é blasfemado lá fora. Aquele Zé Ruela é apóstolo. É brincadeira. Esses homens que blasfemam o nome de Deus, que trazem vergonha ao evangelho, eles são apóstolos. E quem os consagrou a apóstolos? Eles mesmos. Eu fui consagrado por um outro pastor, porque em 2000 anos de história da igreja, sempre existiu pastor. Sempre existiu presbítero. Um foi consagrando o outro e consagrando o outro. Os apóstolos não consagraram mais ninguém. Então, quem os consagrou a apóstolos? Eles mesmos. Como Apocalipse 2:2 declara. São apóstolos que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Não são. Na história da igreja, apenas hereges se declararam apóstolos. Nos primeiros 3 séculos, os gnósticos, dentre eles haviam apóstolos. Os gnósticos, só para você ter uma noção das heresias que eles pregavam, eles diziam que Jesus não tinha corpo. Que aquilo ali que você via era um fantasma. Porque eles acreditavam que a matéria era má. Então Jesus não tinha corpo. Ora, se Jesus não tinha corpo, como que ele pagou pelo meu e seu pecado na cruz? Mas dentre os gnósticos havia apóstolos. Marcião, no século II, herege, se dizia apóstolo. Maniqueu, no século III, herege, se dizia apóstolo. Edward Irving, que profetizou a vinda de Jesus, herege, mentiroso. No século XIX, Edward Irving, apóstolo, herege. Em toda a história da igreja, só hereges tiveram a audácia de se declarar apóstolos. No Brasil hoje, há um homem que um dia ele se consagrou apóstolo, e agora ele é patriarca, é um nível maior já. Não é mais apóstolo, agora ele é patriarca. E ele está subindo a cada dia aí na organização dele, na empresa que ele chama de igreja lá. E daqui a pouquinho ele vai chegar a vice-deus já. Ele está chegando lá. Aos pouquinhos ele chega. Pastor, por que você está falando isso? Por que isso é importante? Atos 2:42? Tem ali? Não. Põe lá para ver. Não? Então eu leio. Como a igreja vivia? Veja, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como a igreja vivia? A igreja seguia o ensino dos apóstolos. Paulo diz isso, eu sou apóstolo, eu lancei o fundamento, outro constrói sobre esse fundamento, mas ninguém pode construir o fundamento. Ele está usando uma ilustração para dizer o seguinte, o fundamento é isso aqui, ó. O pastor, ele não tem autorização, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum homem hoje tem autorização para construir, edificar uma igreja, e eu não estou falando aqui do prédio, os irmãos me entendem, de edificar uma igreja com base na sua própria ideia. Está aqui, ó. Porque nós seguimos o ensino dos apóstolos e dos profetas, porque os apóstolos são os herdeiros dos profetas. Então esses homens declaram a si mesmos como apóstolos para conferir uma autoridade especial para semear heresias no meio do povo de Deus. E para exercer uma autoridade que beira uma autoridade papal, opressora sobre as pessoas, que são os apóstolos. Inúmeros deles falam inúmeras heresias. Vou dar só um exemplo. Olha para você ver, gente, é tão difícil isso. Apóstola, tem já não tem mais apóstolo, eles inventam apóstolo ainda. Nem tem feminino para isso, gente. Qual que é o feminino de apóstolo? Meu Deus do céu, é uma bagunça. Então a apóstola, apostila, a caderneta Valnice Milhomes profetizou que Jesus ia voltar. Recentemente profetizou que a Marina ela ia ganhar. E o problema não é esse. O problema são os inúmeros assuntos heréticos que ela ensina. E tantos outros aí, inúmeros outros. Cada absurdo que se semeia no meio evangélico. Por quê? Porque são apóstolos. Porque são apóstolos. Eu sei que as pessoas vão dizer para mim, como sempre dizem, ai, para de criticar, pastor. Vamos pregar o evangelho. Estou pregando, criatura. Eu estou pregando. Estou falando aqui, ó. Não, para de criticar, pastor. Há um homem lá na escola, aliciando crianças. Há um homem na escola, pegando crianças indefesas, que não têm noção,
para distinguir nem o que é direita, nem o que é esquerda. Amor é ficar calado? Não critica, pastor. Esses homens são enviados do diabo para enviar as pessoas para o inferno, para destruir a vida das pessoas. Amor é ficar calado diante disso? Não, não é. Não é. Não é. Amor é dizer, cuidado, aquilo ali é lobo em pele de ovelha. Fique longe, senão você será devorado. Para que o mal prevaleça, basta que os homens bons fiquem em silêncio. Depois, quem eram esses homens? Quem eram os apóstolos? Falhos, mas cheios de fé. Falhos, mas cheios de fé. Todos eles negaram Jesus Cristo. Todos. E um, Pedro, negou jurando ainda. Eu juro por Jesus, eu não conheço Jesus não. Eu juro por Deus. Ele jurou. Não. Todos negaram. A Bíblia fala que no momento Jesus deixa os discípulos, uma pessoa chega com alguém endemoniado, e diz a Bíblia que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Aí Jesus chega e fala, ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? A Bíblia diz que depois de 3 anos com Jesus, Jesus chama os apóstolos, alguns deles, para orar. Aí diz o texto que Jesus se afasta um pouquinho deles. Quando Jesus volta, os apóstolos estão orando, estão dormindo, desculpa. Você imagina um negócio desse? A gente marca uma reunião de oração aqui, aí eu vou, sento ali na bateria para orar, a hora que vocês veem eu estou lá. Vocês falam, gente, mas que pastor é esse? Agora imagina os apóstolos. Os caras, 3 anos andando com Jesus, eram apóstolos, não eram pastores não, eram apóstolos. Não conseguiam fazer uma coisa básica que era orar. No outro dia, Jesus se aproxima e percebe que eles estão brigando, que os apóstolos estão tendo uma discussão. Sabe pelo quê? Eles eram apóstolos, hein? Senhor, a gente está discutindo aqui quem vai sentar do teu lado no teu reino. E está uma briga aqui, porque ninguém quer sentar longe. Eram apóstolos e ainda cheios de cobiça. Eram covardes, indisciplinados ainda. E eram apóstolos, escolhidos pelo Senhor. Inúmeras vezes, nós pregamos 1 João 3,9, com razão. 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E nós pregamos isso para dizer o seguinte, olha, você diz que é crente, mas vive em pecado, você não é crente. Você não é crente, você é um falso crente. E essa pregação é correta e verdadeira. Mas o capeta, que é o cão, pega essa pregação e distorce-a em sua mente. Na vida de você, na sua vida, que é cristão de verdade. Aí você erra, e ele diz, mas de novo, Pedro? Poxa, 3 anos com Jesus já, hein? Já era para ter aprendido, não era não? E outra coisa, você já é apóstolo, né? Não consegue nem orar ainda. Lembra do dia que Pedro pega a espada para dar na cabeça do soldado Malco? Mas ele errou, aí cortou a orelha. Ele queria matar o cara. Imagina, os apóstolos eram gente boa, hein? Tanto é que a Bíblia diz que Pedro, depois que ele nega Jesus, ele volta para pescar. Gente, Jesus não tinha chamado Pedro. Eu preguei aqui recentemente sobre isso. Jesus não tinha chamado Pedro dizendo, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe. Agora você vai pescar homens. Agora você vai ser um discípulo e você vai pregar o evangelho. O que Pedro estava fazendo pescando peixe de novo? Será que Pedro estava desistindo? Será que Pedro estava pensando, eu sou uma fraude, eu não sou crente de verdade. É isso que eu sou. Eu ainda tenho muitos e muitos erros. Jesus não errou ao escolher aqueles homens. Jesus também não errou ao te escolher. Não errou. Eu sei que inúmeras vezes o capeta vai te acusar, como Apocalipse diz, que o diabo é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. O tempo todo. O tempo todo nos acusando. O tempo todo. Nós ainda temos inúmeras falhas. E o diabo vai nos acusar. Mas você ainda tem cobiças ainda? Você ainda tem fraquezas? Você ainda perde a paciência de vez em quando?
Não, esses dias eu quase matei um cara. Figuradamente e quase literalmente. Ele ficou com o farol alto ali atrás de mim. Sei lá o que aconteceu comigo. Eu não posso dizer que o pastor fica possesso, não acredito, né? Parei o carro e já abriu a porta do carro. Aí minha esposa deu um grito. Rodrigo, as crianças. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo, gente? Aí eu dei uma olhada, imagina se tem algum crente aqui agora da Resgatar. Falei, Senhor, eu preciso de Deus demais ainda, gente. Gente, mas como é que eu não venci isso ainda? Não sei, dá uma tremedeira em mim, o cara começa a buzinar atrás de mim. Ah, os 2 pelos que eu tenho no braço arrepia. Terrível, terrível. E o diabo nos acusa. O diabo te acusa. E usa muitas maneiras. Usa o colega do trabalho, usa a sua mãe às vezes. Ué, mas você não é crente? Não é? Mas o diabo é o capeta mesmo, né? Você não é crente, errou de novo, fazendo isso aí. Ah, não é possível. Não é possível. A glória de Deus é essa. Escolher pessoas frágeis para fazer a obra. Escolher pessoas como nós, que não são nada. Nada. Essa é a glória de Deus. Recentemente um rapaz me disse assim, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu falei, por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E ele foi incrédulo. E foi mesmo. Você lembra do dia? Abraão, ele chega numa cidade, o povo era meio terra sem lei. Acho que chamava Rio de Janeiro o lugar. Chegou lá, nessa cidade. Aí diz o texto que ele ficou com medo. Ele falou, gente, esse povo aqui é terrível. Ele olhou para a mulher dele e falou, Sara, você dá um cardo ainda, hein? Sara, você é bonita, você sabe disso? Então vamos fazer o seguinte, esse povo é meio canibal. Quando esse povo olhar para você, Sara, eles vão querer te tomar de mim. E aí o que eles vão fazer? Eles vão me matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você é minha irmã, porque caso eles queiram te pegar, eu fico vivo. Olha que homem. Quem que não quer um homem desse, hein? Gente do céu, que homem de fé. Pelo amor de Deus, esse é o Abraão, o pai da fé. E essa que é a glória de Deus. Deus pega a gente assim para fazer a obra dele. É mais ou menos o seguinte. Irmãos, você já assistiu algum jogo do Corinthians? Já assistiu? Assiste para você rir. Tô brincando, irmãos. Tô brincando. Mas já, aquele rapaz lá, aquele carinha lá que joga no Corinthians, lá, o Casim. Vocês já viram o cara jogando? Ou então o irmão dele, o Romero. Que deve ser irmão, né? Porque... Gente, ninguém pode ser ruim daquele jeito lá naturalmente. O cara fez um curso, não pode. Ninguém pode ser tão ruim assim naturalmente. É um negócio assim sobrenatural. Sabe o que é Deus? É tipo pegar 12 Casim para lutar, jogar contra o Barcelona que tem 12 Messi. É mais ou menos isso que Deus faz. Ele pega toda gente incompetente, perna de pau, para vencer o Barcelona. É mais ou menos isso que ele faz. Sabe por quê? Sabe por que ele faz isso? Para que depois a gente se lembre, olha, não tem nada a ver comigo. Gente, como é que fui eu que fiz isso aí? Foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. Nós vencemos porque Deus nos capacitou. Nós estamos fazendo o que estamos fazendo porque Deus tem nos abençoado. É Ele, não há outra explicação. Lembra de Pedro? Pedro nega Jesus 40 dias depois. Ele faz a maior pregação de todos os tempos. Num dia, ele nega Jesus. 40 dias depois, ele faz a maior pregação de todos os tempos. 3.000 pessoas se convertem. Gente, toda vez que eu falo isso, obviamente, eu tenho que pensar em mim. Eu fico pensando em mim. Eu estou aqui, em cima aqui, aí chega um cara lá para nos perseguir, para perseguir a igreja. E aí, eu nego Jesus aqui na frente de todo mundo. Aí ele fala, pega o homem lá de cima, lá o pastor. Eu falo, não, eu não sou pastor. Eu vendo Bíblia, eu estou aqui em cima para expor essa Bíblia aqui, ela é toda encadernada. Eu falei, não, todo mundo fica sabendo. Gente, com que cara eu vou pregar daqui a 40 dias? Fala a verdade. Aí eu pego o microfone, olho para todo mundo ali. Você imagina Pedro subindo para pregar, os outros 12 ali? É que os outros 12 também falaram, vai quem subir aí? Nós também negamos. Né? Sobe quem? Deixa Pedro passar vergonha. Deixa ele, velho. Como é que você acha que Pedro subiu para pregar aquele dia? Como? Ah, meu amigo, joga em mim. Joga em mim que eu resolvo.
Você acha que ele chegou assim? Hã? Desse jeito? Você acha que ele teve essa audácia? Teve nada. Como é que você acha que ele subiu? Deus, tem misericórdia. Eu nem devia estar aqui. E não devia mesmo. Eu estou aqui porque o Senhor escolheu. Eu confio no que o Senhor faz, no que o Senhor é. Porque o que eu posso fazer? Eu neguei o Senhor ali diante de 3 donas de casa. Agora eu vou pregar para essa multidão? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer. Esses eram os apóstolos que Deus escolheu. Essas pessoas frágeis, que cometeram erros e, mesmo depois de apóstolos, continuaram errando. Mas eles tinham algo. Eles tinham algo especial. Eles nunca desistiam. Judas nega Jesus. Você acha que se Judas voltasse, Jesus não iria perdoá-lo? Claro que ia. O pecado que Judas cometeu não era imperdoável. Mas Judas se mata. Pedro não. Pedro parece que vai dar uma desistida, mas Pedro volta. Os apóstolos erraram, erraram e erraram. Mas eles também levantaram, levantaram e levantaram. O cristão verdadeiro é assim. Ele erra inúmeras vezes, mas ele não desiste. Ele se levanta e tenta outra vez. Ele crê no amor, na misericórdia e no perdão de Jesus Cristo. E se levanta mais uma vez. E não desanima. Jamais. Por quê? Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O cristão verdadeiro, ele ganhou esse dom. O dom da perseverança. Ele não desanima. Ele se levanta e tenta mais uma vez. Por outro lado, quem eram os apóstolos? Havia um traidor de verdade no meio deles. Que Jesus o chamou de filho do diabo. Mesmo em uma comunidade fiel, escolhida a dedo por Cristo, pode surgir gente maligna, depravada e enviada pelo capeta. Mesmo em uma igreja verdadeira, onde o povo é fiel e honesto, pode surgir pessoas malignas. Paulo, ao se despedir de uma igreja, disse: eu sei que no meio de vocês vão surgir homens malignos e enviados pelo diabo. Portanto, às vezes nós ficamos com essa ideia tola, né? Dessa igreja que, a boa igreja é aquela que nunca, jamais, ninguém ali se desviou, que nunca ali daquele lugar ninguém fez coisas horríveis como Judas fez, vender Jesus Cristo. Não, uma igreja verdadeira, ela vai disciplinar aquilo que está errado. Em alguns casos vai até expulsar algumas pessoas, como na igreja de Corinto, Paulo expulsou. Mas mesmo numa igreja verdadeira, podem surgir hereges, podem surgir pessoas malignas. E elas serão um teste para nós. O que nós iremos fazer? Agora eu não vou mais naquela igreja não. Não, porque lá, tá vendo? Fulano lá errou. Então imagina você na comunidade dos primeiros discípulos. Primeira comunidade ali, primeiro, os 12 negaram Jesus. E um deles ainda traiu Jesus vendendo. Começou bem. Começou muito bem. Então, esses falsos podem surgir, mas serão um teste para nós. Para ver se a nossa fé está em Cristo Jesus ou em um homem. E terceiro, para nós encerrarmos, a humanidade sofredora encontra consolo em Jesus. Leia comigo o versículo 17, por favor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos. Verso 18. E é uma multidão. Verso 18. E que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Quem procurou Jesus? Quem? Que tipo de gente buscava Jesus? Esse tipo aqui, ó. Gente doente, gente atormentada com a própria sombra, gente fraca como a viúva que perdeu o único filho. Ela era viúva, o amparo dela era o marido dela. Agora ela não tinha mais o marido. Agora o filho cuidava dela. Agora o filho morre. É esse tipo de gente, gente desamparada, gente que não vai mais auxílio neste mundo, em homem algum. É esse tipo de gente que busca Jesus. É gente como a mulher do fluxo de sangue, que correu atrás de Jesus. Durante 12 anos ela sofreu de uma hemorragia. E o texto diz que ela não melhorava. Ela gastou todo o seu dinheiro. Ela perdeu todos os seus bens em médicos. E ela não melhorava. Pelo contrário, ela ia de mal a pior. Quem é que busca Jesus?
É pessoa que está no estado que aquela mulher estava. Pensa, 12 anos numa hemorragia, ela era só pele e osso, irmã. Só pele e osso. É gente assim, gente fraca, que já buscou solução para os seus problemas em todos os lugares. É gente que talvez já tentou um passe, é gente que talvez já foi a macumba, é gente que talvez já buscou em inúmeras religiões solução para os seus problemas. É gente que já buscou numa carreira, é gente que já buscou numa paixão, é gente que já buscou numa família, suprir as necessidades de sua alma, mas não encontrou. É gente como essa mulher. É gente carente. É gente fraca. É gente como o rico Jairo, um homem poderoso, benquisto na sua cidade, de proeminência social, mas que quando viu a filha morrendo, se tornou comum, como todos, porque o sofrimento nivela todo mundo. Porque diz a Bíblia que a mulher do fluxo de sangue se encontrou com Jesus no mesmo instante em que Jairo estava ali. O homem rico e a mulher pobre, os dois unidos na miséria, pelas suas desgraças e fraquezas, pelas suas humanidades. Você também pode ter entrado aqui atormentado. Atormentado pela culpa, pelo medo do amanhã, do que vai acontecer. Se você vai ter dinheiro para cuidar de seus filhos, sabedoria. Você, garoto, que não sabe o que vai acontecer com você amanhã, se você vai casar ou não, se você vai conseguir um emprego ou não. Você pode estar atormentado pelas inúmeras demandas da nossa vida. A notícia é que Jesus, o texto diz, dele saía poder. Poder. Nós somos frágeis em nós mesmos, mas poderosos em Cristo Jesus. Você se lembra daquele dia que Jesus acalmou a tempestade? O texto diz que os discípulos estavam no barco, Jesus dormia, tirava uma sonequinha celestial. E aí, os discípulos o acordam e dizem, Senhor, tu não te importas? Nós estamos morrendo, o barco está quase indo a pique. Tu não te importas? Diz o texto que Jesus se levanta e diz, ô geração incrédula! E ele dá ordem e o vento se acalma. E aqueles discípulos que já haviam visto Jesus curar, expulsar demônios, fazer milagres fantásticos. Aqueles discípulos que sabiam que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Quando eles o viram acalmando a tempestade, eles que sabiam quem Jesus era, disseram, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Mais ou menos assim. Sabe quando o garotinho, bem pequenininho, e ele de madrugada, ele quer se levantar para ir beber água. E aí, ele tem um medo, porque tem um vale da sombra da morte ali, que é o corredor escuro. Para ele, é o vale da sombra da morte aquilo, ele fica apavorado. Mas aí, ele fala, pai. E o pai dele vem pisando forte, pega-o pela mão, leva-o pelo corredor até a água, e ele olha para o pai e fala, que homem é esse? Quem é esse homem, Jesus? Que enfrenta as trevas? Seus dilemas, suas angústias, seus problemas gigantescos, são apenas uma sombrinha para o nosso Pai, para o nosso Deus Todo-Poderoso. Não significam nada. 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 Quem buscou Jesus? Somente os fracos. Aqueles que reconheciam suas fraquezas, mas sabiam que de Jesus saía poder. Poder, poder para nos suprir em tudo o que nós precisamos em nossa caminhada. Você crê nisso?